Graça e paz, alunos. Aqui nós estamos para mais uma aula do nosso curso Cefec. Você sabe o que é planejar? Planejar é antecipar mentalmente uma ação a ser realizada e agir de acordo com o previsto. Esta é uma frase de Vasconcelos. Para alcançar uma meta, eu preciso de um planejamento. Então, eu tenho um objetivo, uma meta, algo que eu quero realizar. Eu preciso de um planejamento para conseguir realizar esse plano. Já que o planejamento ocorre mentalmente, então, agora nós vamos para o plano que eu vou exercer, que eu vou executar para chegar ao final com resultado eficiente. E no nosso caso, no Ministério Infantil, como que eu posso ter uma aula eficiente? Tendo um plano de aula. Esse é o assunto da nossa aula de hoje. Quando vamos criar um plano ou fazer o nosso plano de aula, nós temos 3 coisas importantes que não podemos esquecer. Primeiro, qual o meu público-alvo? Se é um culto ou uma festa, qual o público que eu vou falar? Os pais, as crianças ou juniores? Se é classe mista, quem eu quero alcançar? Se é uma classe separada, se são as crianças de 5 a 7 anos, são os primários, nós vamos falar um pouco mais sobre essa diferença lá nas próximas aulas. Esse público que eu desejo atingir, quem são? Quem são essas pessoas? Então, esse é a primeira observação que eu tenho que fazer. A mensagem que eu vou transmitir, para quem será direcionada? A segunda coisa, o objetivo da aula. Então, qual que é o objetivo? Eu quero passar um conhecimento, eu quero passar um ensino para as minhas crianças naquele dia. Então, o que eu quero passar para eles? A minha aula tem que ter um objetivo. Eu quero que hoje, por exemplo, eu vou dar uma aula sobre obediência. Vamos imaginar, tá? Que eu percebi que a minha sala anda muito desobediente, as crianças da minha igreja andam muito irresistentes, não obedecem os pais, e eu preciso, então, passar aí uma aula sobre obediência. Qual que é o meu objetivo? Que as crianças saiam dali sabendo o que é obedecer, por que elas não devem desobedecer os pais, quando elas desobedecem os pais. Então, tudo isso esse objetivo eu tenho que já, no meu plano de aula, já estar colocando essa informação. A terceira dica, o tempo necessário para cada ação. É uma hora de culto? Se eu ficar cantando meia hora, vai dar tempo de contar a história, a atividade, a memorização, tudo que eu tenho para fazer? Será que vai dar tempo? Então, eu tenho que ter o tempo certinho para cada ação. Para cada atividade que eu vou fazer, eu tenho que ter o meu tempo ali marcado certinho. Então, essas 3 dicas são muito importantes. E se eu fosse você, eu já estaria anotando essas informações que você vai usar no seu dia a dia. E qual a diferença de um plano de aula para a escola bíblica e um plano de aula para o culto ou para uma festa? Geralmente, na festa, no culto, nós falamos cronograma. Está certo. Se eu também falar o meu plano de aula para a escola bíblica ou um cronograma da escola bíblica, também está certo. O cronograma seria, então, as atividades já que eu tenho ali escrita, o horário que cada um vai fazer aquela atividade, louvar. Então, cada passo a passo do meu plano de aula, eu vou seguir e formando o cronograma da aula. É muito importante. O plano de aula é muito importante para você, no seu dia a dia, na sua aula, ou no seu culto, ou na sua festa. Vai ter uma festa, você vai fazer um plano de aula e depois você vai lançar direitinho o plano, é o que você deseja fazer. O que você quer fazer, o seu objetivo, o hino que vai ser cantado, e depois, dentro desse planejamento que você fez, você vai montar o seu cronograma. Agora, o que não pode faltar no meu plano de aula? Primeiro, oração. Tudo que nós vamos fazer, começamos com oração. Sem oração não somos nada.
se você começa a sua aula, o seu culto sem oração, já está faltando algo espiritual ali. Então, a primeira coisa que você vai colocar lá no seu cronograma, oração. A oração para a criança, ela é curta. E nós vamos aprender isso no decorrer do curso, ok? Separe uma professora ou um professor. No caso, nós temos vários irmãos aí fazendo curso com a gente. Parabéns, irmãos. Então, você vai separar a pessoa que vai fazer o tempo de oração. Com as crianças pequenas, é repetição. Você ora, o professor ora e a criança vai repetir a frase. Claro que curta. Outra coisa que não pode faltar no meu plano de aula: louvores alegres, que as crianças possam se movimentar, soltar as mãos, bater os pés, pular. Tem que ter um louvor alegre. Tem que ter também o louvor oficial. O que é o louvor oficial? O louvor que reforça o ensino. Então, eu disse aqui sobre a obediência. Se eu vou falar sobre obediência, eu tenho que ter um louvor que fale sobre a obediência, que venha reforçar aquilo que eu estou passando para as crianças. Nós também vamos ter essa aula falando sobre louvores, bastante dica para vocês. Brincadeiras ou dinâmicas. No dia da sua aula ou do seu culto, você pode fazer brincadeiras. Se for a aula, escola bíblica, você pode ficar à vontade para qualquer tipo de brincadeira. Claro que essa brincadeira tem que também reforçar o ensino do dia. Não é uma brincadeira qualquer, tá? Tem que reforçar o ensino. É obediência, então a dinâmica, a brincadeira tem que ter ali o ensino obediência. Eu estou citando obediência porque foi o assunto que nós iniciamos, ok? Outra coisa que não pode faltar, hein? Pensa aí, nós já falamos de louvor, já falamos de brincadeira, já falamos de oração. O que não pode faltar? Uma história com a mensagem da salvação. Em todos os cultos eu tenho que falar a mensagem de salvação e o apelo para a criança não crente. Essa história, ela é adaptada com os 6 pontos que nós também falaremos no decorrer do curso. Agora, se for um culto, o plano de aula para a escola bíblica e o culto são diferentes. Lembra que eu falei? Se for um culto, você não vai dar atividades manuais, como pintar, né? Você não vai passar atividade, olha, vamos agora fazer uma cruzadinha com quem sabe ler, não. O culto não tem atividade manual. E você também não vai fazer brincadeiras que a criança fique correndo dentro da igreja, porque é um culto. É diferente. Tem também a participação dos pais. Então, você pode estar interagindo com eles. Pais, o que vocês acham disso, pai? É memorização de versículo? Coloque os pais. Agora, as crianças vão falar, agora os pais vão falar. Incluam os pais dentro do seu planejamento, ok? As crianças de 3 a 5 anos, nós temos que ficar muito atentos quando vamos fazer o nosso planejamento de aula. O nosso plano de aula, quero dizer. Por quê? As crianças de 3 a 5 anos, elas são muito agitadas. Então, você tem que alternar as atividades a cada 8 minutos, no mínimo. Porque elas vão ficar... Se você ficar repetindo ali a mesma coisa, ela vai ficar cansada. Ela cansa de ficar falando a mesma coisa, ela já quer fazer outra coisa. Não, professora, o que vai ter agora? E você que trabalha com as crianças aí de 3 a 5 anos, é importante você ter em sua sala de aula um combinado. Então, qual é o combinado que eu vou fazer? Toda aula você vai lembrar as crianças. Olha, crianças, lembra do nosso combinado? Se você não falou ainda, se você já falou em outras aulas, você vai mostrar. No momento da história, não pode ir ao banheiro, não pode ficar tomando água, não pode bater no coleguinha. Você vai vendo a situação da sua sala e, de acordo com a situação, você vai colocando os combinados. Olha, já no início da aula você faz isso. O combinado hoje é assim. Criança que quer ir ao banheiro precisa pedir, não pode sair sem falar. Na hora da história, todos devem ficar quietinhos. Não pode puxar o cabelo do coleguinha. Não pode riscar o desenho do coleguinha. Porque tem isso, né? Os pequenos têm esse costume de pegar o lápis e riscar o desenho do amiguinho. O desenho do amiguinho tá melhor, ele vai lá e começa a riscar. Então, você tem que explicar já o combinado no início da aula, porque as crianças vão aprendendo a ser disciplinadas através daquele combinado que você fez. Como que eu vou fazer
um plano de aula com toda a sequência, colocando tudo isso que eu falei para vocês. Era um planejamento. Agora nós vamos executar. Como que eu vou fazer esse plano de aula dentro de aí 1 hora, 1 hora e meia, ou o tempo que eu tenho de culto ou de escola bíblica? Como que eu vou fazer isso? Você vai iniciar com um quebra-gelo. O que é quebra-gelo? É aquele momento que você vai chamar a atenção para as crianças falar: nossa, que legal, a aula hoje vai ser muito legal. Se você começar uma coisa meio devagar, meio morta, eles já querem, eu quero ir com a minha mãe. Ô tia, eu não quero ficar hoje, eu quero ficar com a minha mãe. Então, você já tem que começar um quebra-gelo, uma coisa que eles vão falar: nossa, a aula hoje vai ser boa. Todo mundo de pé, vamos lá, bate as mãos. E eles vão começar a bater as mãos. Todo mundo marchando, e eles vão marchando. Olha, vamos lá, todo mundo agora levanta a mão direita, dá uma rodadinha, pula, senta, levanta, sabe assim? Já brincaram de morto-vivo? Então vão brincar com Jesus, sem Jesus. Quem tem Jesus? Eles vão dizer eu. Quem tem Jesus fica de pé. Quem não tem Jesus fica sentado. E aí ninguém vai sentar. Então, com Jesus, sem Jesus, com Jesus, sem Jesus. E eles vão sentando e levantando, né? Com Jesus em cima, sem Jesus embaixo. Com Jesus, sem Jesus, com Jesus. Aí, quando errar, errou! Você já começou alegre a sua aula, tá vendo? Então, isso já vai atrair. Nossa, a aula vai ser muito boa. Aí, depois que você já conquistou eles, cumprimentando a todos com bem-vindo, olhando aquelas crianças que estão vindo pela primeira vez, pergunta o nome, mostra que você está se importando com ele e que é bom ter essa criança ali com você. Então, eles já vão sentir: nossa, que legal, a aula hoje vai ser muito legal, a aula hoje vai ser muito boa. Terminou o seu quebra-gelo, você vai partir para quê? Para a oração. Nesse momento, as crianças já estão chegando. Você já fez um quebra-gelo, agora você vai orar. Convide todos para fechar os olhos. Antes de orar, você pode cantar um louvor, convidando eles para atenção, para eles olharem para você, para ter atenção total. Então, você pode cantar lá uma música: os meus pezinhos juntos estão, cruzo os dedinhos da minha mão, abaixo a cabeça com atenção, fecho os olhinhos em oração. Repitam assim: Senhor Jesus, muito obrigado por mais uma aula que nós estamos aprendendo a tua palavra. A oração é curta, então você vai falando e eles vão repetindo. Aí terminou a oração, todo mundo sentou, você vai partir para o quê? Para o momento do louvor. Vamos louvar! Quem gosta de louvar Jesus? Tem que ser alegre, não precisa ficar com vergonha de falar: ih, eu não vou saber fazer assim, professora, aí eu vou ficar com vergonha. Não! Seja você natural. Lembra que lá na sua casa você fala: Joãozinho, pega a vassoura! Tem que fazer alguma coisa assim, sabe? Vamos lá, criançada, vamos louvar Jesus, todo mundo de pé. E já começa louvando, soltando para que eles fiquem à vontade e eles possam cantar, fazer os gestos. Tem diferença aí de gesto para coreografia, tá? Tem muita gente que fala assim: a nossa igreja não tem costume de fazer coreografia. Coreografias são gestos que não têm significado nenhum. Quem muitas vezes tem o costume de fazer a coreografia é o pessoal da África. Eles fazem muito coreografia. É normal isso lá. Aqui no Brasil, também as pessoas fazem, mas nas igrejas nós costumamos fazer gesto. Porque o gesto vai fazer a criança lembrar a música. Por exemplo: Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim, contente estou, sorrindo eu vou, Deus é bom pra mim. Você viu? O Deus é bom pra mim. Mostrou o gestinho de acordo com o que você está cantando. Agora, se eu começar: Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim, aí viro contente. Aí é uma coreografia, porque não teve nada a ver o meu gesto. Entendeu? O gesto da música, quando você está cantando e gesticulando, isso, a criança vai se soltando, além de ficar mais alegre, ela também vai ajudar a criança a memorizar a letra da canção. Então, não tenha vergonha de fazer o gestinho, pode se soltar, fazer um gestinho, claro que não vai ser uma coisa dançante, e eles vão ficar à vontade para cantar. Aí você cantou um louvor lá bem alegre, um louvor que eles podem se soltar. Escolha
2 ou 3 louvores de acordo com o seu tempo. Você pode também pedir para que uma criança venha louvar, principalmente se for um culto. E se for um culto com a participação dos pais, não pegue a criança de surpresa, porque a criança tem vergonha sim, tá, gente? Tem gente que fala assim, imagina, a criança não tem vergonha. Tem sim. Eu já ouvi de crianças que foram surpresas, vem aqui cantar. A criança subiu na cadeira para cantar, errou, e todo mundo riu, porque quando a criança faz uma coisa engraçada, a gente ri, todo mundo riu, a criança nunca mais quis saber do microfone. Então, criança tem vergonha sim. Ah, não, vem cantar aqui, você não tem vergonha. Então, prepare a criança antes. Olha, você vai cantar no culto hoje. Se é um culto, né? Então, você vai cantar no culto hoje. Se é uma escola bíblica, quem quer louvar Jesus aqui? Quem quer louvar a Deus com um hino? E deixa a criança à vontade para cantar, tá bem? Faça um momento aí de 15, 20 minutos de louvor, bem alegre, espontâneo. Deixa as crianças à vontade para louvar Jesus. E a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Deus se agrada dos louvores das nossas crianças. Você já cantou, você já deixou as crianças aí agitadas, que é o momento que elas agitam. Agora, você vai acalmá-las com um cântico bem lento, um cântico, pode até ser um louvor que você já costuma cantar com eles, mas você tira mais um louvor mais lento, bem devagar, enquanto eles vão se acalmando. Mas enquanto você perceber que as crianças estão agitadas, não comece a sua história. Você só vai começar a história quando todos estiverem sentadinhos. Eu quero todo mundo sentadinho. Vamos lá. Vamos louvar o Senhor, aquele que habita. Senta todo mundo quietinho, vai cantando e eles vão se acomodando até que você possa iniciar a sua história. Comece a história com calma, nós também vamos ter uma aula falando sobre história e você vai aprender muito nesse curso, hein? Agora, uma coisa principal. E vocês pensaram que eu ia esquecer? Não. A memorização de versículo. Isso é importante, ter o versículo. Por que que eu falei? Eu estou falando da memorização após a história. O que eu tenho percebido nos lugares que eu estou indo é que as crianças estão muito agitadas. Então, quando você faz aquele momento de louvor, elas já ficam, principalmente se você alugou brinquedo, comida, elas ficam agitadíssimas para sair e poder se divertir. Então, se você faz aí um momento muito longo e deixa a história para o final, as crianças já estão cansadas. Dificilmente você vai conseguir trazê-las para você. Então, o que eu aconselho? Faça a memorização após a história. Eu tenho feito isso. É certo ou errado? Tanto faz. A memorização pode ser antes e a memorização pode ser depois. Por exemplo, se você contou uma história e dentro da história você pegou o versículo de memorização. Tem muitas pessoas que gostam de fazer isso. Então, vamos imaginar que você contou a história da mulher samaritana. E você escolheu o versículo que está dentro da história lá. Aquele que tomar da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Você escolheu aquele versículo. Então, você vai contar, você vai memorizar o versículo antes da história? Não. Você deixa para memorizar depois. Então, o versículo de memorização é primordial no seu plano de aula. Nós vamos ter uma aula sobre memorização de versículo, com dicas bem legais para vocês poderem executar no seu plano de aula. Agora que eu já cantei, já brinquei, já memorizei o versículo, já contei história, o que eu vou fazer? Brincadeiras ou dinâmicas que esteja voltado ao ensino. Não esqueça disso. Toda aula, todo o seu plano de aula tem que estar voltado num só objetivo. Lembra que eu falei do objetivo? Qual que é o objetivo? Qual que é o que eu quero naquela aula? É para falar de obediência? Então, tudo tem que estar voltado à obediência. Eu vou procurar, vou pesquisar uma brincadeira que fala de obediência. Hoje eu vou falar de fé. Então, eu tenho que procurar versículo que fale sobre fé. Coisas que falem sobre fé. Dinâmicas, brincadeiras que possam trazer à criança a memória que ela precisa ter fé. Entenderam? Então, sempre é importante todo o seu plano de aula estar voltado no seu objetivo. Anote isso daí que é importante, hein? Anote isso daí. Não somente por ser uma matéria de prova, mas você também vai usar no seu dia a dia. O seu plano de aula tem que estar dentro
do ensino, que pode ser fé, amor, obediência, paciência, coragem, confiança, perseverança, muitos ensinos que você pode estar trazendo aí. No decorrer do curso, nós vamos aprender muito mais sobre isso. Bom, nós já falamos do plano de aula para as crianças. Agora nós vamos falar juniores e adolescentes. Embora, gente, nossas crianças estão muito evoluídas por conta da internet. Uma criança de 11 anos, se você for falar que ela é criança, ela não quer ser chamada de criança. Eu não sou criança, eu sou um pré-adolescente. Eu sou uma adolescente, ele não quer mais ser uma criança. Porém, de 9 a 11 anos, eles são crianças também, né? São aí os juniores que estão se preparando para ir para a adolescência. E como deve ser um plano de aula para adolescente? Bem colorido, bem não. Tudo para adolescente é menos. Eles não gostam de nada cheio de cor, de colorido. Eles gostam de coisa mais neutra. E quando você vai fazer um plano de aula para adolescente, primeira coisa que você tem em mente, precisa ser um plano de aula espiritual. Como que eu vou começar essa aula? Já falando em mistério? Ser espiritual não é isso. As pessoas confundem muito. Vê aquela irmã que está na igreja e fala em línguas o tempo todo. Essa irmã é muito espiritual. Não. Ela não é espiritual. Às vezes ela até memorizou já na cabeça, né? Já começa a falar em línguas. Mas ser espiritual é ser diferente disso. Ser espiritual, você fazer um plano de aula espiritual, é voltado, um ensino voltado. Você vai conscientizar o adolescente a ter uma vida santificada com Deus. Então, isso é ser espiritual. Eu tenho que ter um plano de aula para o adolescente que possa trazer a reflexão da vida dele lá fora. Que ele possa pensar como que ele deve agir quando ele estiver lá fora, longe dos pais, longe do pastor, longe da professora. A aula para os adolescentes, ela precisa ter interesse. Precisa ser coisa de interesse deles. Porque senão eles não acham graça e não querem retornar. Você tem que dar aquela aula que eles vão falar, nossa, que aula legal, eu quero estar lá. O quebra-gelo com o adolescente é diferente. As crianças não vão mandar, bate a mão, bate o pé, dá uma rodadinha, vira, tá? Não, mas o adolescente não. Ele vai olhar pra você e falar, oh, essa tia aí, ó, essa tia tá 13. Esse tio aí. Não, o adolescente ele gosta de participar, ele gosta de falar. Então, que tal você, durante já o seu quebra-gelo, iniciou a aula, olá, tudo bem? Paz do Senhor, como foi sua semana? Aí ele vai começar a falar, eu fui pra escola, eu não sei o quê. Às vezes ele fala meio na gíria, você meio que vai na dele, sabe? Pra você poder entender o adolescente, não já vai corrigindo. Oh, que isso, rapaz, tá falando na gíria aqui dentro. Aí ele não vai nem querer conversa com você. Então vai entrando na dele, conversando. E aí, como foi lá na escola? Como que você tá nos estudos? Se ele já te trouxe um assunto que tem alguém na família doente, e aí, como tá sua mãe? Ela melhorou? Como que tá lá o seu pai, o seu tio, sei lá? Ou se é a primeira vez que ele veio? E aí? Como que você chegou até aqui? Quem trouxe você? Como você soube da nossa escola bíblica? Como você soube da nossa festa? Ou do nosso culto? Então, você já fez aquele, né? Já conversou com ele ali, deixa eles à vontade. Se é uma festa, legal você pôr uma pessoa bem alegre na porta, já na entrada. Adolescente não gosta de tirar foto, tá, gente? Não é igual a nós, que flash em tudo. Não, adolescente não. Adolescente tem pavor, a maioria tem pavor de máquina. Porque ele tá com espinha. E às vezes os pais falam assim, tem vergonha de mim, não quer tirar foto comigo. Não, ele não tem vergonha do pai, ele tem vergonha dele mesmo. Então ele não gosta de tirar foto. Aí você pode pegar um emoji, vários emojis de carinha triste, sorrindo, chorando. Você faz vários. E aí você fala assim, e agora você vai mostrar pra mim quando o adolescente chegou? E aí você vai mostrar pra mim como que você tá hoje? Emburrado, de cara feia, ou você tá alegre, ou você quer chorar? Como que você tá hoje? E aí ele vai dizer, quem tá alegre? Levanta a mão aí. Você levanta lá o emoji, né? A plaquinha. E aí eles vão levantar o dedo, quem tá alegre. Quem quer chorar? Alguém aqui quer chorar? Aí, se alguém ir lá quiser chorar, gente, então aproveita para chorar, porque aqui é a casa de Deus e aqui você pode chorar mesmo. Ele é o melhor psicólogo que existe, ele vai te entender e ele não vai contar para ninguém se você desabafar com ele. Então, aproveita para chorar,
Porque muitos adolescentes, eles ficam reprimidos, eles não falam. E eles estão por dentro sofrendo. Então, você deu a liberdade, mostrando para ele que ali é o lugar. Aqui é o lugar que Deus aceita você aqui, do jeito que você é, porque Ele quer te transformar. Amém? Então, você já começou a aula deixando o adolescente à vontade. Você vai perder uns 5 ou 10 minutos nesse começo. E depois você já vai partir para quê? Para oração. As crianças, a gente ora e as crianças repetem. E os juniores e adolescentes já é para orar sozinho. Mas se tiver algum ali que não sabe orar, está na igreja pela primeira vez, então você vai dizer, olha, se você não sabe orar sem apontar o dedo, você, João, a primeira vez que vem, não sabe orar? Então, João, você só vai escutar, tá? Não. Olha, crianças, ou adolescentes, né? Crianças não, já acostumei falar crianças. Adolescentes, vamos orar, ou juniores, vamos fazer uma oração, feche os seus olhos. Se você não sabe orar nesse momento, você vai escutar a nossa oração. E aí você começa a orar. Senhor Jesus, uma oração rápida também, né? Mas também não precisa ser aquela oração de 1, 2 minutos com poucas palavras, porque os juniores e os adolescentes, eles, na maioria, gostam também de falar com Deus, de orar. E depois vem o momento de louvar a Deus. É um momento gostoso, que a adolescente gosta. O legal que o adolescente, você pode fazer um momento mais espiritual. Não precisa fazer gestinho, porque eles não gostam. Louvores que eles possam, sabe, sentir a presença de Deus. Fique de pé, coloca sua mão no coração, levanta sua mão direita para o céu, glorifica a Deus e vai trazendo a eles a letra da música, que a letra da música eles possam pensar. Traga essa reflexão, medite na letra desse louvor que nós vamos cantar agora. Presta atenção no que diz esse louvor. E faz aquele momento de louvor bem gostoso. Tem alguns adolescentes que gostam de ir lá, de cantar, eles gostam de falar, e tem adolescentes que não. Então, você não fique oprimindo. Outro dia, eu cheguei na sala dos adolescentes e a professora falou assim, quem quer falar? Ninguém levantou a mão. Eu fui na sala, eu fui levar um negócio para ela e eu peguei e falei assim, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês, adolescentes. Vocês estão crescendo. Aí, a maioria aqui já, a nossa sala tem de 12 a 15 anos. Eu falei, vocês estão crescendo e vocês vão enfrentar o mercado de trabalho. No mercado de trabalho, você vai ter que se soltar para falar numa entrevista, no seu trabalho. Então, aqui é um ótimo lugar para você aprender isso. E aí, eles ficaram olhando. Então, aqui você pode aprender, se soltar. Aqui você pode falar. Aí, um levantou a mão, eu quero falar. O outro, eu quero falar, eu quero. Você viu que faltava um incentivo. Então, faça isso na sua aula. Mostre para eles que você está ali para ajudar eles a crescer espiritualmente, profissionalmente e também para encarar a sociedade lá fora. Amém? Depois que você louvou a Deus, que você fez lá uma atividade, uma dinâmica ou algo, tudo tem que estar voltado ao ensino. Nós falamos que o plano de aula para as crianças é um ensino. Adolescentes pode ter mais, sim, porque os adolescentes têm a capacidade de memorizar mais coisas. Depois que você fez isso, agora você vai para a palavra de Deus. Então, você vai fazer memorização de versículo? Não. Você vai ler um texto bíblico com eles. E sabe que eles também gostam de ler. Olha, nós vamos ler aqui Mateus 5. Cada um vai ler um versículo. Então, fulano leu um, fulano leu outro, e eles vão acompanhando, fazendo a leitura. Faça a leitura com eles. Explique o versículo. A versão melhor para você ensinar adolescente é a NTLH. É numa linguagem, a linguagem de hoje, ela é bem atualizada e os adolescentes compreendem melhor. Você fez a leitura e parte para a palavra de Deus, o ensino da palavra de Deus. É isso aí. Você teve uma aula eficiente até aqui. Terminou? Não. Terminou a palavra, encerrou? Não. Você vai fazer um momento de oferta, mostre para ele o que é ofertar, por que ele tem que ofertar, explique o que é ofertar. Nós não ofertamos porque nós queremos... eu tinha um pastor que falava assim, fazer barganha com Deus, quer dizer, Deus, eu dou e o Senhor me dá de volta. Não. Ofertar na casa de Deus é você agradecer, é uma forma de agradecer a Deus por tudo que Ele fez na nossa vida. Então, ensine ao adolescente a ofertar e depois você vai fazer a oração final.
A oração final, ela pode ser uma oração um pouco mais longa, de 10 minutos. Você pode fazer roda de conversa com eles, roda de oração, né? Roda de conversa, roda de oração. Eles também gostam. Dão umas mãos, ora, apresenta a Deus e busque pelo Espírito Santo, porque os adolescentes vão precisar disso, principalmente quando eles estiverem fora da igreja. Ou seja, lá na escola. Fora, que eu quero dizer, é lá na escola, na rua. Eles vão precisar muito da presença de Deus. E eles precisam de você, professor, um professor espiritual, que tenha uma vida em santidade e que Deus possa usar você ao fazer o seu plano de aula. Fala, Deus, o que os meus adolescentes precisam? O que eles precisam ouvir? Me usa como instrumento no planejamento dessa aula para que eu possa ganhar muitos adolescentes para ti e muitas crianças também. Amém? Deus abençoe e até a próxima aula.